Pessoal, o tarifaço do Trump está batendo as portas de entrar em vigor, isso deve acontecer no começo de agosto, mas afinal de contas, como é que a gente chegou até aqui, quais são os reflexos disso para o Brasil e como é que a gente vai sair dessa? Então vamos fazer uma análise aqui realista e equilibrada sobre esse tarifaço do Trump no Brasil. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender em que lugar está o Brasil e em que lugar está os Estados Unidos. E a verdade é que o Brasil é uma economia muito incipiente, uma economia fraca, uma economia de gente pobre. O Brasil é um país de gente pobre. A renda média brasileira é inferior a R$ 3.000 por mês. Isso dá algo menor do que US$ 500 por mês. Isso é coisa que um mendigo dos Estados Unidos consegue arrecadar e um brasileiro médio não consegue. Isso fica muito claro quando a gente compara o real brasileiro ao dólar americano. O real vem perdendo seu poder de compra ano após ano. Isso se deve principalmente pela produtividade dos dois países. A capacidade, a produtividade de um americano é 4 vezes superior à produtividade de um brasileiro. Isso explica por que um mesmo brasileiro, que aqui no Brasil é remunerado com, por exemplo, R$ 1.000, nos Estados Unidos ganha 2, 3 mil dólares e assim consegue comprar um carro com 1 mês de trabalho, 2 meses de trabalho e passa 1 ano, 2 anos no Brasil e não consegue adquirir o mesmo tipo de bem. Porque a economia é desenvolvida. A gente consegue observar essa história de economia desenvolvida não apenas em diferentes países, mas também em diferentes regiões. Isso explica o porquê que algumas pessoas ganham mais e outras menos, mesmo elas tendo a mesma mão de obra, mas quando elas aplicam essa mão de obra em uma região ou em outra, o quanto elas ganham é diferente. Vou dar 3 exemplos diferentes. Uma empregada doméstica trabalhando no interior do Maranhão vai tirar algo em torno de R$ 1.000, R$ 2.000 por mês. Mas, é claro, vai ganhar Bolsa Família, porque lá mais de 50% da população ganha Bolsa Família e isso ela conseguiria facilmente, porque é uma profissão geralmente alinhada com a informalidade. Essa mesma pessoa que tiraria R$ 1.000, R$ 2.000, no máximo R$ 3.000 por mês no interior do Maranhão, numa capital como São Paulo, uma capital como Curitiba, Florianópolis, vai tirar aí seus R$ 6.000, R$ 7.000 por mês, sendo diarista, fazendo faxina, sendo considerado uma função de início em mercado de trabalho, que não exige uma mão de obra qualificada. Mas essa mesma pessoa que talvez ganhava R$ 2.000, R$ 3.000 por mês no interior do Maranhão, que ganha R$ 6.000, R$ 7.000 em capitais brasileiras, vai para os Estados Unidos e ganha 6, 7 mil dólares. E como vocês podem ver pelo gráfico, isso é algo de senso comum, o dólar vale muito mais do que o real. Você consegue comprar muito mais coisa com o dólar. O dólar é uma moeda muito mais valiosa por causa da economia do lugar. O Brasil, infelizmente, é um país pobre. Queira a gente abrir os nossos olhos para isso ou não. E o Lula age como se fosse um líder de uma militância global, regional, nos seus países aliados ideologicamente, com uma vertente mais coletivista, são admiradores do socialismo, do comunismo, como o Partido Comunista Chinês, como a Rússia, que é ex-União Soviética, África do Sul também, uma vertente mais de esquerda. Enfim, os países dos BRICS são todos países que se afastaram dos líderes democráticos, do lado do mundo que entende que a democracia é um caminho sério, que não coaduna com esse tipo de pensamento coletivista. A gente sabe que a agenda woke está presente em todo o mundo, mas existe um lado mais adepto a ela e um lado menos adepto às questões coletivistas, e o Brasil está adotando o lado, e não é de hoje, o Lula sempre teve uma tara por seus ditadores favoritos, que é o lado do coletivismo, é o lado do socialismo. Isso está acontecendo. Enquanto isso, na mesma semana que o Brasil era taxado em 50% por Trump, a gente teve Javier Milei, presidente da Argentina, que vem tirando a Argentina do fundo do poço, reduzindo índices inflacionários, levando maior produtividade, reduzindo a pobreza da Argentina. Dá uma olhada nos gráficos que estão aí nas telas para vocês, fazendo um verdadeiro milagre. Estava junto com Donald Trump assinando um tratado comercial benéfico aí para as duas nações. Nossos irmãos argentinos, mais uma vez, nos deixando com inveja, e tudo isso fazendo o óbvio, fazendo o simples, se alinhando com os países democráticos, se alinhando com países abertos ao comércio e não com o lado ruim do mundo. É sim o lado ruim. Existe um lado bom, existe um lado ruim do mundo, e a gente infelizmente está se alinhando ao lado ruim, o lado que apoia ditadores, já passou pano para a invasão russa, já comprou briga com Zelensky, já comprou briga com Israel, já se posicionou favorável ao Hamas. Tem até aquela foto do Alckmin junto com o Hamas. Na geopolítica, tudo são detalhes, mas o Lula fez questão de deixar claro no seu governo que não é só detalhes, não são meros acenos.
ele estava de mãos dadas com os terroristas, estava nos eventos, isso tem um simbolismo. O Lula, se não me engano, era o único líder de nações, entre aspas, democráticas, se é que a gente pode considerar o Brasil ainda uma democracia, estava lá no desfile de comemoração do Putin junto com a série de ditadores mais nefastos do planeta. Tudo isso foi somando na percepção de Trump que o Brasil estava deixando de se alinhar com os países democráticos, com os interesses americanos. Isso aí não é culpa do Bolsonaro, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso é culpa do Lula. Também é culpa do Lula que tentou vincular o Trump ao nazismo, é culpa do Lula que recebeu o submarino do Irã aqui no Brasil, logo antes do conflito. É culpa do Lula que liderou o ataque aos dólares pelos BRICS e o Trump deu avisos muito claros que não toleraria esse tipo de ataque. E o Lula foi lá e mesmo assim fez. E fez porque está sendo usado pelos outros países dos BRICS. E está sendo usado porque enquanto China, Rússia e as outras nações não têm coragem de bater de frente com os Estados Unidos, porque não são idiotas, eles deixam o Brasil fazer isso. Porque tem um presidente que acha que esse é o melhor caminho. A gente viu até uma declaração, se não me engano, do presidente alguém do governo da Índia ou da Rússia, confirmando que foi ideia do Brasil esse ataque direto ao dólar. Ora, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. E toda vez que se fala de alguma coisa do Lula, resgatam o Bolsonaro. É falta de vergonha na cara desse pessoal. O Lula age como se fosse uma militância gourmet do Partido dos Trabalhadores, do Partido de Esquerda, ele que tem essa tara aí com o Foro de São Paulo, ao invés de ficar quieto e nos alinhar ao lado bom da força, não, o Lula está indo para o outro lado e está liderando esse movimento, está querendo liderar esse movimento. Porque de diplomacia ele não tem mais nada, né? A gente viu lá naquele encontro, teve, se não me engano, no Canadá, dos líderes globais, o Lula lá passando vergonha naquela foto que foi feita, e aí falando no meio da reunião, o Lula está um gagá. Tudo isso tem impactos negativos para a economia do Brasil. Quando as empresas brasileiras são taxadas, elas sofrem com isso, porque vendem menos. Se vendem menos, a produção fica no estoque, o item sequer é produzido. Se não produz tanto, não consegue pagar funcionário. Se não consegue pagar funcionário, acaba demitindo essa galera. Isso pode gerar uma crise sem precedentes. O Brasil não está em uma condição favorável. Os juros altos, na taxa de juros que está em 15%, já inviabilizam grande parte dos negócios, porque se o custo de capital é 15%, todo negócio, para ser sustentável, perene ao longo do tempo, tem que dar, no mínimo, o custo do capital, que é no mínimo 15%. E vamos dizer que o negócio dá 20%, 15% é só o custo do capital. Então, sobra muito pouca margem. Por isso, o Brasil já está em clima de ápice de recuperações judiciais. Empresas pedindo socorro, empresas indo à falência. Não há mais margem de erro. E o Lula provocou essa situação com esse alinhamento geopolítico. E reparem que eu nem falei ainda da parte do STF, da Justiça, que vem agindo como um órgão de injustiça, vem agindo ao arrepio da lei, vem causando sanções e constrangimento às big techs americanas. É claro que isso pressiona o Lula também. E eu não estou nem falando do julgamento do Bolsonaro, que é claro, aí tem várias, vamos falar a verdade, supostas nulidades processuais que estão sendo muito criticadas pela comunidade internacional, por todo mundo que consegue enxergar que a justiça brasileira de imparcial não tem mais nada, infelizmente. Isso tudo pesa, isso tudo soma, e a consequência é esse ato do Trump. E o Lula, o mínimo que ele poderia fazer era não fazer tanta besteira, era não se alinhar às ditaduras, aos terroristas. Não é pedir demais, gente, não é pedir demais, é pedir o mínimo de bom senso para aquele que deveria ser o líder da nossa nação e está nos liderando para o abismo. E tudo isso em um baralho, né, uma mistura de briga institucional, com conflito com o Congresso, briga com o STF. A gente está, infelizmente, a gente, enquanto país, abandonou as pautas de reforma administrativa, reforma tributária. A gente já precisa fazer uma reforma da Previdência de novo. A gente está só falando em conflito, só falando em pautas ideológicas, só falando para militância. Os nossos líderes não estão liderando. E o Lula virou parte central do problema, porque ao invés de buscar soluções, está caindo no jogo. Isso afeta a vida de todo mundo, afeta lá na ponta a sua vida. Porque quando as empresas produzem menos, sobra menos dinheiro nos bolsos delas, elas conseguem remunerar menos as pessoas porque não conseguem mal se sustentar, mal pagar as contas, mal pagar os impostos, que é o maior sócio que não faz nada, aquele que fica com a maior porcentagem dos resultados empresariais é o governo, e muitas vezes não consegue também nem sequer pagar os juros nessa taxa de juros. O resultado também é o desemprego. Empresas do agro, principalmente empresas de suco de laranja em São Paulo, aqui em Jaraguá do Sul a gente tem a WEG, que é uma queridinha da Bolsa Brasileira. Só no Parque Fabril da WEG, cerca de 75% das exportações
vão para os Estados Unidos. Isso é, assim, ó, pode causar uma perda econômica muito grande. Se a gente olha no macro, a gente entende que existe uma gravidade. Esse problema traz uma gravidade. Mas existem empresas cujas receitas, a maior parte delas vai direto para os Estados Unidos, que tem um contrato fechado específico que depende dessa transação. Muitas dessas empresas, para elas, vai significar simplesmente fechar as portas. Mas todo mundo vai ser afetado, porque a economia do Brasil já está ruim e a taxação não ajuda nem um pouco. Aliás, para fazer um vídeo sincero e não virem aqui dizer que eu estou sendo imparcial, essa taxação é ruim para todo mundo, até mesmo para o povo americano, porque vai pagar mais impostos. Impostos só é bom para o governo colocar a agenda dele da forma que eles preferem, porque para a população imposto nunca vai ser bom, nem para os americanos, muito menos para os brasileiros. Para os brasileiros, pior ainda, porque os americanos ainda conseguem geralmente buscar outros fornecedores de peças ou de um produto ou de um serviço que seria fornecido pelos Estados Unidos em outros países. Já para o brasileiro isso é mais complicado, tende a ser mais complicado porque tem contratos firmados. Geralmente tende a ser mais difícil você conseguir alguém para comprar o seu produto do que você achar um produto para comprar. Em termos mercadológicos, isso vai ser muito mais prejudicial para o Brasil. E esse alinhamento do Brasil, ele envia uma mensagem muito perigosa, porque o Brasil sempre foi visto como uma nação de paz, que sim, ao longo da história a gente já flertou com alguns regimes autoritários, mas que lá na Segunda Guerra Mundial a gente, pelo menos no final, ficou do lado certo, pelo menos no final a gente ficou do lado certo, está voltando a se aproximar do lado ruim da força, com esses alinhamentos a ditaduras, ao terrorismo. Não há de se duvidar que se houvesse uma terceira guerra mundial, o Brasil iria ficar do lado da China, do lado da Rússia, do lado do Irã. As atitudes diplomáticas mostram isso. E qualquer um que entende minimamente geopolítica entende isso. E enquanto isso, a China diz que não tem nada a ver, que esse foi um movimento isolado do Brasil, está fechando, está discutindo um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. A Índia também está em vias de fechar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. A Argentina já fechou e o Brasil fica lá discutindo. Por quê? Para alimentar as pautas da militância ideológica. E a responsabilidade que deveria ter o presidente fica de um outro lado. E o Brasil, que poderia se aproveitar desse movimento de conflito, de tensões geopolíticas globais que afetam a todos os países, o Brasil poderia ser essa ilha, esse oásis no campo do caos geopolítico global, vem tomando o caminho contrário, que é tomar a dianteira desse tipo de conflito, que é buscar uma participação em um conflito desnecessário. Isso reflete na Bolsa Brasileira, isso reflete na economia brasileira, que poderia estar se aproveitando de um fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. Investidores colocando dinheiro no Brasil, como um dos países emergentes ali que não está em guerra como a Rússia, que não está em conflito tarifário, ou não estava em conflito tarifário como a China. O Brasil poderia ser esse canal, poderia ser esse país, mas infelizmente não está sendo. Isso passa principalmente por conta dos nossos líderes políticos. E é claro que aí a gente precisa também pensar que não faz nenhum sentido essa postura do Brasil, que é um país muito menor em termos econômicos, muito menor em representatividade geopolítica, buscar esse conflito com os Estados Unidos. É coisa de realmente gente que falta neurônios na cabeça. Se o Lula estivesse olhando bem para a moeda do Brasil, iria fortalecer o real, iria parar de imprimir moeda, iria deixar o Banco Central baixar os juros ao dar condições para isso, fazendo as reformas que o Brasil precisa, cortando os gastos necessários, reduzindo impostos, mas não é isso que vem sendo feito. O governo já lançou aí campanha com dinheiro público, é óbvio, né? Óbvio, com dinheiro público para proteger a soberania nacional, colocando o Brasil acima de tudo, aquela coisa toda que parece o discurso do Bolsonaro, mas na verdade é o Lula, e são os petistas que agora viraram nacionalistas, aquela salada política doida que só o Brasil vive. E assim como aconteceu no Canadá, que foi, entre aspas, várias aspas, atacados ou alvo do Donald Trump, dizendo que também reclamando do comércio entre os dois países e falando em anexação do Canadá, o Trump reviveu, na verdade, a esquerda canadense. O tiro, infelizmente, está saindo pela culatra dos brasileiros, não só porque vão pagar a conta, mas porque isso beneficia o Lula, que é o maior causador de tudo isso. Infelizmente, o povo não tem muitos neurônios, não pensa direito e acabou caindo como uma luva para a narrativa política do presidente dizer que está sendo atacado pelos Estados Unidos, pelos americanos. É a mesma narrativa que aconteceu na Venezuela, a gente está seguindo, infelizmente, o mesmo caminho. Agora, o que a gente esperaria do presidente, e a resposta
muito clara, eu acho que até para uma criança de 4 anos de idade, é que ele tivesse serenidade. Que o momento em que ele é o cara mais frágil, mais fraco da mesa, no momento em que uma tarifa é ruim para todo mundo, principalmente para os brasileiros, para o país dele, vamos sentar, vamos conversar, vamos desescalar. Só que a gente sabe que ele não está fazendo isso. Está provocando o Trump, comendo jabuticaba, está falando mal do Trump, já falou mal e continua falando mal, vem falando em retaliação, aí às vezes solta que não vai retaliar. O mínimo que a gente espera e o mínimo que o presidente tem que fazer é baixar a bola. E aí o Trump ainda falou esses dias, um senador americano falou esses dias, que o Brasil, falou óbvio, né, que já estava sendo visto há muito tempo, que o Brasil é um dos grandes financiadores da Rússia na guerra da Ucrânia. Porque apesar das sanções ao petróleo russo, o petróleo russo é uma das maiores fontes, se não a maior fonte de recursos da Rússia, vem sendo objeto de sanções. E os países democráticos não compram petróleo russo, porque o petróleo russo é utilizado para cair dinheiro no cofre da Rússia e esse dinheiro vai para a guerra da Ucrânia. E o Brasil, adivinha só? O país da paz, do amor, da democracia, está ajudando a ditadura da Rússia, não é de hoje, já faz tempo, e aí agora está sendo ameaçado não só pelos americanos, como também pelo secretário-geral da OTAN, se eu não estou enganado, que se posicionou também falando do Brasil nesse cenário, que vem ajudando a Rússia ao comprar petróleo. O Brasil está indo de mal a pior, a população infelizmente não entende e não dá valor para esses não, eu ia falar aceno, mas aceno é muito pouco, para essas jogadas geopolíticas desastrosas de Lula que nos colocam ao lado dos países mais nefastos do mundo. E para a gente reverter esse cenário não é difícil. É só fazer o mínimo, é só fazer o certo, é só ficar de boca fechada, é só ficar do lado das democracias, não apoiar as ditaduras, fazer justiça de acordo com a lei, é só fazer o básico que o Brasil iria dar certo. Chamar o Trump para conversar, fazer uma meia-culpa, né? Pô, te chamei de nazista, mas não precisava te chamar de nazista. Pô, comprei petróleo da Rússia, mesmo todas as democracias não comprando, eu sei que eu ajudei a financiar lá, mas não vou mais comprar. Tá vendo aqui a nossa justiça? A gente sabe que não está muito imparcial, sabe aquelas coisas, mas daqui para frente vamos passar a bola para frente. Não vai fazer isso, a gente sabe que não vai fazer isso. Então, por mais que talvez a gente consiga retirar essas tarifas, até porque não é boa para o povo americano, o Trump usa isso como uma jogada de barganha política, a curto prazo, a longo prazo a gente precisa urgentemente trocar a liderança. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise, gostou dessa reflexão, dá o seu joinha para a gente chegar em mais pessoas e também se inscreve no canal e deixa o sininho para você conseguir receber todos os conteúdos.